Avaliação psicológica para o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, banca IDB. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa avaliação psicológica que vai vir para vocês, né? Tô até com o edital aberto aqui. Vamos chamar basicamente 300 pessoas aqui. Eu quero fazer uma avaliação bem específica do edital de vocês. Se você não me conhece, já vai se inscrever no canal. Meu nome é Lucas Nascimento, sou o criador aqui desse canal, do canal Rota Estratégica. Sou o criador também do curso Psicotécnico Descomplicado, que é um curso focado aí para avaliação psicológica para quem, né, das carreiras policiais ou das carreiras de segurança pública, vai fazer uma avaliação psicológica. A gente sempre prepara várias turmas aqui. A gente tem psicólogo aqui na equipe que cuida dessa parte pedagógica. Eu, particularmente, não sou psicólogo, mas sou da área de segurança pública, sou policial igual você quer ser também. E vou te explicar como que funciona essa avaliação psicológica aqui baseada no seu edital. Se você não entrou ainda no Psicotécnico Descomplicado, que é o meu curso focado nisso, eu te convido a entrar aí pro grupo do WhatsApp, vou deixar o link aí na descrição, onde eu vou dar várias aulas lá, vários materiais gratuitos que eu tenho certeza que pode ajudar você. Eu sempre abro o edital, mas eu não gosto somente de falar do edital. Eu gosto de trazer mais informações aqui para vocês. Até porque todo mundo aqui é alfabetizado, todo mundo sabe exatamente ler o edital ali e trazer as informações. Então, o que eu faço? Eu gosto aqui de ir comentando o edital, obviamente, a gente vai comentar o edital, mas eu vou copiar as informações do edital e a gente vai colocar algumas informações que eu gosto de adicionar, tá? Então, basicamente, eu sei também que vocês quase não lêem o edital, então também é bom a gente dar uma leiturazinha aqui, mas eu vou basicamente trazer a minha experiência aqui para você. Eu tenho certeza que uma informação ou outra desse vídeo aqui vai te ajudar bastante, beleza? Então, vamos lá. No item 8.1 para você, né? Obviamente, você passou na prova objetiva, discursiva, tá? Agora é a avaliação psicológica. O item 8 aí do exame, né? A avaliação psicológica, é o que fala sobre isso. O item 8.1 ele coloca aí, ó. Para o exame da avaliação psicológica, serão convocados os candidatos classificados e aprovados conforme o resultado da nota final, né? Exame de escolaridade, em ordem decrescente de pontuação. Aí quantas vão ser convocados aqui? Tá aqui, ó. 300 candidatos, tá? Então, 300 pessoas vão fazer aí a avaliação psicológica, beleza? Para o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. No item 8.1 aqui, só de prática aqui pra gente avaliar o edital todo, o candidato não convocado para essa fase estarão automaticamente desclassificados. Ou seja, pô, Lucas, meu nome não consta aqui para fazer essa fase. Tecnicamente aqui você está eliminado, tá? Salvo se tiver alguma mudança, tecnicamente aqui você estaria eliminado do concurso público, tá? No item 8.1.2 ele coloca aqui, ó, a aplicação da avaliação psicológica ocorrerá na cidade de Florianópolis. Então, às vezes, você fez a prova em outra cidade, é só em Florianópolis que ocorre essa fase aí, tá? Candidatos deverão comparecer na data, local e horário correspondente, né? Documentação de convocação, portando caneta esferográfica de ponta grossa das cores azul ou preta, né? Munido de documento de identidade e tal. Lucas, por que você vai circular isso aqui que é importante? É porque às vezes, deixa eu explicar para você, muitas vezes eles pedem lápis também. E quando eles pedem lápis, é um indicativo da aplicação do teste palográfico, tá bom? Às vezes isso acontece, às vezes não é uma regra, mas geralmente é assim que é feito, tá? Então, por eles estarem pedindo somente caneta, o que eu acredito? Sim, não vai ser cobrado o teste palográfico de vocês. No item 8.4 ele coloca aqui, ó, no local do exame e avaliação psicológica não será permitido o candidato usar óculos escuros, acessórios, chapelaria, né, como boné, chapéu, gorro, essas coisas aí, não pode levar pendrive, não pode levar iPad, não pode levar nada. É como se fosse uma prova objetiva mesmo, gigante. Você senta lá, é muito parecido com a forma que foi feita a sua prova objetiva. No item 8.5 ele coloca aqui, ó, antes do ingresso da sala de aplicação da avaliação psicológica, será adotado os procedimentos de identificação, só procedimentos de segurança. O seu edital, eu acho ele um pouco pobre em relação a índice, tá? Ele quase não tem índices assim, mas é bom a gente dar uma olhada nele para você ir com todas as informações. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso, todos os candidatos deverão submeter a identificação da xiloscópia. Vai ter lá para colocar seu digital, né? E os procedimentos de segurança e tal. E poderá ser solicitado em momento, né, da banca examinadora, tudo bem de praxe aqui, nada de informação em relação à específica da avaliação psicológica, tá? Caso o candidato esteja impedido fisicamente de colher a impressão digital do polegar direito, deverá ser colhido o digital do polegar esquerdo, sendo registro de ocorrência e tal, né? Basicamente padrão aqui. Não será permitido durante o exame da avaliação psicológica o consumo de alimentos sem embalagens originais, né, e tal. Tranquilo aqui, né, também de boa. No item 8.9 aqui, os aspectos psicológicos serão analisados, consta no perfil no anexo 5 deste edital. Aí tem que verificar lá o anexo 5 para ver os perfis, né? Aí ele coloca aqui, ó, a avaliação psicológica de presença obrigatória de caráter eliminatório ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Aí vem cá. Primeira coisa aqui, primeira informação realmente válida aqui. Essa avaliação psicológica, ele coloca aqui, ó, avaliação psicológica de presença obrigatória e caráter eliminatório. Então aqui, meu filho, é o seguinte, se você não aparecer, você já está eliminado. Acabou para você, The House Down, tchau, acabou. Beleza? Você tem que ir na avaliação psicológica. É uma fase do seu concurso público. Ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos da lei. Então, essa lei aqui é a lei
4878, que é essa lei que fala sobre as avaliações psicológicas, sobre os psicólogos, etc, tá? E aqui as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, a 10, a 8 e a 31. Cara, Lucas, mas eu não entendi nada. Pra que isso aqui? Deixa eu só te falar. Isso aqui só serve pra você saber uma coisa. Esse mercado é um mercado regulado. Lucas, o que significa isso? É um mercado regulado. Significa, gigante, que eles não podem fazer grandes invenções. Não tem invenção na avaliação psicológica. Eles têm que seguir os parâmetros. Os testes, eles são pré-estabelecidos. Então, por exemplo, essa Branca e DIB, ela não determina os testes que serão aplicados, ela não inventa, eu vou inventar um teste, não tem como. Esses testes são padronizados. Padronizados pelo quê? Pelo Conselho Federal aqui de Psicologia. E além desse conselho aqui de psicologia, né, eles têm meio que um órgão lá dentro chamado SATEPS que regulariza isso. Lucas, qual que é a prova que você tem disso? Ó, vem aqui comigo, deixa eu colocar aqui para você. Vamos pesquisar junto aqui. Coloca aí no Google assim, ó, SATEPS, tá? E aí você vem aqui, ó, nesse SATEPS aqui, você vem aqui lista completa. Essa lista aqui, gigante, que vai aparecer, é a lista que pode ser aplicado para você na avaliação psicológica. É essa lista aqui, ó. É essa lista. Não tem novidade. É isso aqui, tá? Lucas, pode cair alguma coisa fora dessa lista aqui? Não pode. Você vê que tem a lista aqui de testes favoráveis, tá vendo? É essa lista que pode ser aplicada. E tem a lista de testes desfavoráveis. Essa lista de testes desfavoráveis são testes que já venceram, que não foram aprovados, etc. Não pode cair para você. O que é que pode cair para você? Essa lista aqui, ó. Tá vendo? É um mercado regulado, é o que eu tô falando. Os testes são padronizados, não pode mudar, é um mercado regulado, beleza? Só para você entender a lógica disso aqui, para você não achar que é tudo bagunçado. Não é, beleza? Tem uma certa regulamentação nisso aqui, beleza? No item 8.11 ele coloca aqui, ó, 8.11 e 8.12. Ele coloca aqui informações interessantes. A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva ou individual de instrumentos capazes de aferir de forma objetiva e padronizada os aspectos, os requisitos psicológicos do candidato para desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Ou seja, primeira coisa que eles colocam aqui, ó, padrão. Então é uma avaliação objetiva e padronizada. Por que eles colocaram isso aqui, né? Existe um motivo, tá, gigante? Só para você entender. E aqui eu entro em algumas coisas que talvez nem estejam no seu edital, não tá, mas é uma coisa que eu tenho que te falar. Se você estudou para concurso público, você sabe que a avaliação psicológica é uma coisa polêmica, já chegou até julgamentos nos tribunais superiores como o Supremo Tribunal Federal. E esses julgamentos, o Supremo Tribunal Federal já deu algumas decisões. Uma das decisões que ele deu foi o seguinte, olha, a avaliação psicológica ela pode ser aplicada no contexto de concurso público sem problema nenhum. Muito bem. Mas não necessariamente vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês têm que seguir alguns parâmetros para fazer essa aplicação dessa avaliação psicológica. Beleza. Quais parâmetros? São 4. Primeiro, previsão em lei. Tem previsão em lei? Tem. Com certeza na lei que estabelece o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina tem lá que a pessoa tem que estar apta psicologicamente. Previsão em edital. Ou seja, tem previsão no edital da avaliação psicológica? A gente está lendo o que aqui, gigante? Tem previsão no edital. Possibilidade de recurso na via administrativa. Ou seja, você tem que ter uma possibilidade de recurso na via administrativa para isso aqui você vai. Tem? Você vai ver que no seu edital que vai ter possibilidade de recurso na via administrativa. Apesar de ter pouco sucesso das pessoas que entram, mas tem essa possibilidade, beleza? Possibilidade de recurso. E a última aqui, critérios objetivos de correção. Então são esses 4. Critérios objetivos de correção é a pior parte para eles. Por quê? Porque os testes psicotécnicos, as avaliações psicológicas, por si só, até pelo nome, elas são subjetivas, né? Por quê? Porque avaliar uma pessoa, a característica de uma pessoa, óbvio que vai haver subjetividade nisso. No entanto, o Supremo Tribunal Federal falou que não pode haver subjetividade. Tem que ser objetivo. E qual que é a forma que eles encontraram de ser subjetivo? Esses instrumentos, os testes psicotécnicos aqui. Entendeu? Essa é a lógica. Ah, você achou que não tinha que saber de informação nenhuma para os testes psicotécnicos para avaliação psicológica, né? Você não é doido, você vai lá e faz. Cuidado. No item 8.12, ele coloca aqui, ó. A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente do Conselho Federal de Psicologia. É só fala assim que tem que ter os registros para fazer parte dessa banca examinadora aqui, beleza? No item 8.13 aqui, e obviamente a banca, né, do concurso público, ela contrata uma outra banca para fazer essa parte da avaliação psicológica, tá? Isso aqui é tudo terceirizado, gigante, um vai terceirizando pro outro. A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos, características intelectivas, cognitivas e de personalidade válidos no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Aquela lista que eu mostrei lá para vocês, conforme a resolução tal, né? A resolução, bem como aplicados, né, na testagem de... Então, é exatamente o que eu mostrei para vocês, de acordo com aquela lista que eu mostrei. A não recomendação do candidato na avaliação psicológica não significa necessariamente incapacidade intelectual ou existência de transtorno de personalidade, indicando apenas que não atendeu à época dos exames, os requisitos e o perfil exigido para exercício do cargo. Por que existe esse parágrafo aqui? Esse parágrafo ele é incrível, porque, tipo assim, ele é um parágrafo, cara, que ele demonstra, até mudar a cor dele aqui, ó, ele demonstra a subjetividade das avaliações psicológicas, sabe? A subjetividade gigantesca. Por quê?
Presta atenção aqui. Por que eles colocaram isso aqui? É porque é o seguinte, meu amigo, isso aqui é uma chuva de recurso judicial. Todo mundo entra na justiça. Quem reprova, entra na justiça contra isso aqui. E aí, meu amigo, começou a dar muito problema. Todos os editais de avaliação psicológica têm isso, porque eles tentaram fechar um pouco essas questões dos recursos judiciais. Então, o que ele coloca aqui? Ó, a não recomendação do candidato na avaliação psicológica não significa necessariamente incapacidade intelectual. Por quê? Porque os candidatos entravam com recurso, por exemplo, falando assim, ué, que isso, cara? Eu fui aprovado na prova objetiva, eu fui aprovado na prova discursiva, concurso é difícil, já fui aprovado em diversos concursos públicos e você está falando que eu não tenho nível de inteligência para entrar nesse concurso? Porque na avaliação psicológica tem testes de inteligência e você pode reprovar. E aí, se você reprovar nesse teste de inteligência, você vai ficar inapto na avaliação psicológica. Mas aí eles colocou isso aqui no edital. Olha, você ser reprovado lá nos testes de inteligência não significa incapacidade intelectual. Você tem capacidade intelectual, mas você não pode assumir o cargo porque você reprovou na avaliação psicológica. Mas os testes não averiguam essa questão. Mas apesar de que você reprovou, então você não pode assumir. Mas no caso aqui, a avaliação psicológica não necessariamente tem capacidade intelectual. Porque você reprovou sua capacidade intelectual na prova. Sim, mas na avaliação psicológica aqui. Você entendeu? Ficou um negócio gostoso, né? Porque, não, peraí, eu reprovei, mas na verdade isso aqui não averigua. É essa a intenção. É essa a intenção, entendeu? Aí ele coloca aqui também, ou existência de transtorno de personalidade. Ou seja, por exemplo, o cara reprovou na avaliação psicológica, aí ele fala que vai, peraí, mas então ele foi em outro, ele vai em um psiquiatra, vai em outro psicólogo e, poxa, o cara tá perfeito, o cara não tem nenhum problema. Aí começaram a entrar com recurso nisso. Eles colocou isso aqui também. Peraí. Você reprovar na avaliação psicológica não quer dizer que você tem transtorno de personalidade. Tá bom, então. Mas tá me reprovando por quê, então? Não. A gente tá só te reprovando simplesmente porque você não tá apto. Você não. Ah, não, mas eu não tô apto, mas eu não tenho problema psicológico. Como é que é isso? Não, é porque você não tá apto no perfil do cargo. É isso. Tá, mas não é avaliação psicológica. Não teria que ser eu estar inapto psicologicamente? Não é isso. Você não tem transtorno. Indica somente que você não atendeu a época dos exames. Ainda eles colocam isso aqui, ó, a época dos exames. Por que isso aqui tá aqui, meu amor? Isso aqui, cada negócio aqui tem uma história diferente. Isso aqui tá aqui porque é o seguinte: concurso policial, concurso de bombeiro, na segurança pública, tá? Em geral, que cobra esses testes, tem vários, né? Pessoas que faz para vários. Então, por exemplo, o cara é aprovado no Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, mas ele também é aprovado na Polícia Civil de São Paulo, que também o cara é o mesmo cara aprovado no Corpo de Bombeiro de Goiás. Esse cara foi aprovando em vários concursos. E aí, alguns eles passam na avaliação psicológica e outros ele não passa. Como que explica isso? Difícil, né? Aí eles começaram a dar aquela costurada gigante. Não tem como costurar, então fica difícil, vai ficar meio lógico. Então eles colocam, não, é a época dos exames que você não tá apto. Peraí, eu vou ficar 30 anos nessa carreira. Não, mas é a época dos exames você não atingiu os requisitos do perfil exigido. Entendeu? Então, assim, ficou feio, mas é o que eles. Assim, eles sabem que ficou feio, tá? Os psicólogos sabem que isso aqui é muito frágil, é feio, mas tá aqui, gigante. Eles meio que seguiram a regra do jogo, porque foi muita decisão judicial contra eles. Eles teve que se adaptar. Você entendeu? Teve que se adaptar aqui e conseguiram se adaptar. Tanto que as avaliações psicológicas estão válidas, né? No item 8.15 ele coloca aqui, ó. Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas, né? Então, todo o material vai ser avaliado. O candidato que não comparecer, né, tá fora, né? Tá inapto, já era, não vou nem ler, porque é isso aí que tá escrito. Beleza? Se você não comparecer, você tá eliminado. Show? Ele coloca aqui, ó, os resultados de alteração psicológica e fisiológicas temporárias que impossibilitem a realização da avaliação psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedidos qualquer tratamento especial ao candidato, privilegiado ao candidato. O que significa isso aqui? É o seguinte, meu amigo. A avaliação psicológica, note como é contraditório. Note como isso aqui é contraditório. Eles não falaram lá que a avaliação psicológica averigua você na época que você realizou, ou seja, naquele momento. Pode ser, por exemplo, que a sua mãe ou algum familiar, seu Deus me livre, tá gigante, faleceu ou tá doente, você tá muito depressivo naquele momento. Aí você faz a avaliação psicológica naquele momento, mas você tá depressivo, naquele momento você não tá bem. Aí vai dar lá uma característica negativa, depressão, então você não vai ser contratado. Não, peraí, mas é naquele momento. Durante a carreira eu não vou estar depressivo, é naquele momento que eu tô depressivo. Aí eles colocaram esse parágrafo aqui. Não. Aqui, ó. Fisiológica, ó. Os casos de alteração psicológica temporários, que impossibilitam a realização da avaliação psicológica, não serão considerados. Você entendeu? Então, assim, eles tentaram fechar no edital. E conseguiram. Eles conseguiram fechar no edital
todos esses problemas que eu tô falando aqui. Porque é muito contraditório. As avaliações psicológicas, elas são contraditórias, gigante. Por isso que eu tô falando, entra psicotécnico descomplicado, senão se dá mal, tá? Ou olha meus vídeos aí gratuitos no YouTube também, que você não vai se dar mal, não. Beleza? Tudo de graça. Só olhar no YouTube aí meu que você vai ver. É recomendado que o candidato durma bem. É padrão, né? Não vai consumir bebida alcoólica, vai dormir bem, isso aí é padrão. Será assegurado ao candidato inato? Conhecer as razões do sino da aptidão e a devolutiva. O que é essa devolutiva aqui, ó? Presta atenção. Essa devolutiva aqui é tipo, você foi considerado inapto, né? Que é tipo, porra, é a pior coisa que pode acontecer. Então você tá inapto, aí você vai numa entrevista com um psicólogo pra ele falar, você reprovou por isso, por isso, por isso. É um samba do crioulo doido. Se você tiver aqui nessa entrevista, você vai pirar o cabeção, que é ruim demais, tá? Aí ele coloca aqui algumas informações adicionais. Ó, a entrevista devolutiva é procedimento técnico no qual o psicólogo contratado pela banca IDIB, não difícil de falar, né? Explica ao candidato o seu resultado e esclarece eventuais dúvidas de caráter exclusivamente informativo, ou seja, não tem caráter recursal, é só fala por que você foi reprovado. O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato. Isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é censura, eles gostam de censurar. Ou pelo candidato ao auxílio do psicólogo, ou seja, o seu psicólogo está te auxiliando. Constituído, você vai pagar o psicólogo, né? Que irá assessorá-lo ou representá-lo, né? Perante a banca. Então, assim, cara, isso aqui, não queira reprovar isso aqui. Cara, isso aqui começa uma censura, que você não tem ideia, porque eles não deixam você saber por quê, viram uma bagunça, eles não sabem explicar por que também que você tá inapto. Cara, é o terror. É um terror, então não queira ser reprovado nessa fase aqui, tá? Fica facultado ao candidato contratar por decisão, por sua decisão e responsabilidade, um psicólogo, devidamente inscrito no Conselho Federal de Psicologia, né? Que não tenha feito parte do certame na devolutiva. Beleza. E isso aqui, cara, o que eles fazem também? Eu vou te mostrar o que eles fazem aqui, ó. Ó. Aqui começa a censura que eu tô falando. Olha aqui, ó. O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar na entrevista devolutiva comprovação de registro, né? Por meio da carteira e tal, beleza. No item 8.24 ele coloca aqui, ó. Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, filmar, gravar, nem fotografar em entrevista, sobretudo os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas, respostas e outro material. Isso aqui é inconstitucional, tá? O Supremo Tribunal Federal já decidiu na ADI 3481 que todos podem ter acesso. Mas, ainda assim, essa previsão é inedital. Enfim, é isso. Então, falar censura, né? Censura, mas não tem jeito. Não pode. E aí, cara, pra você entrar com recurso sem ter acesso aos testes, né? É complicado, né? Você já deve imaginar a dificuldade. A entrevista devolutiva será realizada de forma presencial ou telepresencial nos termos da portaria. Então você pode fazer telepresencial, cara, eu acho que os dois é ruim, né? Mas telepresencial ainda é um pouco pior, né? Um pouco pior. Os resultados preliminares definitivos desta fase serão divulgados nas datas previstas, né, no anexo 1 aqui. Então vai ser divulgado aí os resultados e tal. No item 8.27, é engraçado, na divulgação do resultado, gente, as resoluções prevêem que não tem que sair o nome de quem tá inapto, né? Então só sai o nome dos atos. Aí você dá aquele Ctrl F na página do Diário Oficial ali, caça seu nome, nossa, até aquele frio na barriga, até embrulho só, meu estômago só de lembrar dessa época. Porque você acha que você vai estar reprovado. Psicotécnico, você não é igual a prova objetiva ou TAF, né? Porque da prova objetiva a gente já sai, pô, hoje em dia você sai na hora, você já sabe se você passou ou não, né? Cair ali, tira as fotos, manda, passei, ela vai falar, seu rendimento foi tal, você já sabe se você passou ou não. No TAF também, você fez todos os exercícios, você sabe se você passou ou não. Na avaliação psicológica, você sai, cara, você só vai saber no dia do resultado aqui, ó. É difícil, é foda. Candidato, a não ser que você tenha feito meu curso, você já vai saber se você passou ou não antes. O candidato poderá interpor recurso contra o referido resultado preliminar no prazo previsto, né? Então você vai ter que ter, né? Prazo previsto, beleza? E será disponibilizado aqui no dia, né? Não vou ficar lendo também ipsis litteris desse trem aqui, não. No item 8.28 até o 8.30, ele coloca aqui, ó. Serão considerados aptos no exame da avaliação psicológica candidatos que forem, né, aprovados na comissão. Beleza. Demais informações a respeito do exame de avaliação psicológica constarão no documento de convocação, quando convocar vocês, tá? O resultado do exame da avaliação psicológica será divulgado no site do concurso público e tal, né? E coisas aqui interessantes, não muito que influencia muito no nosso vídeo aqui. Até porque essas informações é mais do edital. O que eu quero mostrar aqui para vocês em relação ao que influencia mais no edital de vocês? É isso aqui, ó. Presta atenção aqui, gigante. Agora eu quero toda a sua atenção no vídeo aqui. Ó, ele coloca aqui o anexo. O que você tem que ter, né? Descrição. Aqui, ó. Controle emocional e autocontrole. Ele coloca basicamente aquele anexo 5 que ele falou lá atrás, que é da onde vem o perfil aqui do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Essa parte aqui é muito importante, presta atenção. Então aqui ele coloca o perfil. Qual que é o perfil desejado? Então ele coloca controle emocional, autocontrole. Ele coloca aqui, ó. A habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as, enfim, né? Esse autocontrole tem que ser o quê? Elevado, óbvio, né? Aí aqui, ó, tá a ansiedade. Vai aqui pra você ver, eu não vou ler.
Mas eu já sei que a ansiedade vai ter que ser baixo ou controlada, alguma coisa assim. Por quê? Porque você não quer um cara que vai trabalhar no corpo de bombeiro com ansiedade alta, né? Vamos ver aqui qualquer. Olha aqui, ó, dimensão da ansiedade. É experiência gigante, angústia. Você acha que tem que estar baixo ou alto? Óbvio, né? Baixo. Impulsividade, ausente. Autoconfiança, adequado. Ou alto também, tranquilo, você passaria, né? Resistência à frustração, ou alto ou adequado, você passaria. Agressividade, vai ser controlado baixa aqui, ó. Baixa, tá vendo? Então, é basicamente as matérias que são positivas, ou seja, autocontrole, né? Isso aí vai ser sempre alto ou adequado. E as negativas, né? Agressividade, ansiedade, obviamente vai ter o score menor. Então dá uma olhada nessas características aqui, tá? É o que vai ser cobrado. Lucas, e como que é visto isso aí? Como que é visto todas essas características aqui, ó? Atenção concentrada, percepção espacial, como que é averiguado? Nos testes psicotécnicos. Todos os testes psicotécnicos que vão ser aplicados para vocês vão averiguar 4 características: personalidade, habilidade, raciocínio e memória. E todas essas aqui, essas características que estão listadas aqui nesse item 5, estão classificadas em uma dessas características. E aí você tem que estar apto nessas características aqui. Lucas, complexo. É um pouquinho difícil, mas totalmente possível de você estar dentro desses parâmetros. Você não quer ter problema, não quer, poxa, arriscar de ser reprovado nisso aqui? Entra pro curso Psicotécnicas Complicadas, eu vou deixar o link aí na descrição, vou deixar o link do grupo de vocês, que eu tenho certeza que se você se preparar de forma adequada aqui comigo, né, e com os psicólogos aqui da equipe, você vai sair muito bem. Esse é o vídeo de hoje, gigantes. Beijo pra vocês.